A paz, irmãos, uma ótima noite para todos. Estamos iniciando mais um Louvor e Palavra. Muito boa noite, missionária. Boa noite, pastor. Boa noite a todos os irmãos. Sejam bem-vindos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com todo o nosso entusiasmo. Vamos meditar na sua santa palavra. Eu já vou repetir, tô falando ultimamente, né? Agora você está no Louvor e Palavra, isso é um culto ao nosso Deus. Então não fica zanzando pela internet, pelo WhatsApp, sabe? Vai e volta. Não. Agora, até o final do Louvor e Palavra, você vai se concentrar em adorar a Deus, a cultuar todo o seu coração. Não estamos fisicamente juntos, mas espiritualmente somos um só. Estamos aqui reunidos espiritualmente para louvar ao nosso Deus. E para começarmos, nós vamos deixar a nossa curtida já, os comentários, vai colocar o seu amém, sugestões de louvor, para não ter que ficar repetindo isso no meio da palavra. Amém? Já colocou a curtida? Colocou sua sugestão de louvor? Agora sim, vamos iniciar o Louvor e Palavra, orando ao nosso Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de te adorar, com o louvor dos nossos lábios e do nosso coração, e também de te receber a tua palavra. Que nesta noite teu Santo Espírito possa nos envolver com a sua presença, nos encher com o seu consolo, com o seu fortalecimento, com tudo de bom que o Senhor nos oferece, Senhor, através da sua graça. Não somos merecedores de estarmos aqui, neste momento, dirigindo a palavra a ti, Senhor. Mas porque tu és um Deus bondoso e misericordioso, aceita o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Perdoa os nossos muitos pecados, não olhe para as nossas fragilidades e limitações, mas que por meio de Jesus Cristo, seu Filho perfeito, possamos te dedicar o nosso melhor culto. Obrigada, Pai, por este momento e fale a cada coração pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, você sabia, missionária, você sabia, tenho certeza que vocês sabiam, nós somos um com Cristo e nós somos um em Cristo. Lá 1 Coríntios 12, 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Lá também em Romanos 12, versículos 4 e 5 diz: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém. Olha que coisa linda. Em Cristo, nós somos todos um corpo. Nós temos uma união espiritual com o nosso Salvador. E nós vamos meditar justamente sobre isso nessa noite. O que Jesus ele nos ensina a respeito dessa nossa união. Está lá com base em João 15, quando Jesus ele fala conosco por meio da sua palavra. Antes de iniciarmos a meditação, nós vamos louvar. Pedido da nossa irmã Evelyn: põe os teus olhos em Cristo. Mais propício que esse, impossível. Vamos louvar com todo o nosso coração. Luz em mim.
maravilhoso, acho lindo. Mas irmãos, nós somos um em Cristo e somos um com Cristo. Isso é um grande mistério, porque Cristo, ele é o próprio Deus encarnado. Como nós podemos ser um com Ele? É maravilhoso, né? Como ser humano fraco, caído, pecador, é um com o próprio Cristo. Porque na verdade, né, pastor, a gente costuma pensar sempre o fato de sermos um em Cristo, ou seja, nós uns com os outros. Mas poucas vezes se fala de nós sermos um com Cristo, com a própria pessoa de Cristo, que é um mistério muito grande. Isso mesmo, e uma das partes da Bíblia que mais me tocam é quando, eu até falei no meu livro, A Graça Que Basta, quando fala sobre o Espírito de Deus, o Zoe é soprado em nós. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, totalmente separados de Deus, sem qualquer esperança alguma, já estávamos condenados, e de repente Deus ele vem e sopra novamente sobre nós o seu Espírito. Então, se hoje nós somos um com Cristo, é porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Se hoje nós temos vida, é porque o Espírito de Deus está em nós, Ele é a própria vida. Amém. Isso é maravilhoso. Mas isso também traz algumas consequências para a nossa vida. É justamente o que nós vamos ver hoje. O que Jesus nos ensina a respeito dessa união com Ele. Está lá em João 15. Nós vamos passar rapidamente pelo capítulo de João 15. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que nós somos trabalhados por Deus. Nós somos trabalhados para podermos frutificar. Olha que incrível. Para gerarmos frutos por nós mesmos não seria possível. Mas por estarmos com Cristo, nós geramos frutos. Porém, às vezes isso pode ser doloroso. Lá em João, o capítulo 15, o versículo 1 e 2, João diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aqui eu não quero pegar o foco do ramo que não dá fruto. Eu quero pegar o foco do ramo que é podado. A videira, ela produz a uva. O fruto da videira é a uva, que nós tanto gostamos. Eu sempre vejo, meu pai tem a videira ou a parreira na casa dele. E tá na época da poda, a gente chega ali, o quintal tá cheio de folha seca. Por quê? O pai vai lá e ele corta todos os raminhos. E por que ele faz isso? Ele faz isso para que as uvas possam vir com mais força. Possam vir, né, uvas saborosas, grandes. Se você não poda, aquela videira fica cheia de folhas e não produz o fruto. E Jesus, Ele é a própria videira. Nós somos os raminhos dessa planta, irmãos. Por isso que nós somos um em Cristo e com Cristo. Porque nós estamos ligados a Jesus. Fazemos parte dele, né? É tudo. Hoje somos todos um. Por meio do sangue de Cristo, nós estamos ligados a Ele. E olha o que a palavra fala. Todo ramo, né, que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Os irmãos imaginam a poda. A poda é o que? É literalmente cortar e trabalhar essa planta. Então, o que Jesus está falando? Deus, ele coloca o Pai nessa metáfora como um agricultor, e ele fala assim: vocês estão ligados a mim, numa união espiritual, numa união que é um verdadeiro mistério que nós não conseguimos entender. Mas para vocês frutificarem, vocês serão podados, vocês serão limpos, vocês serão trabalhados. Isso pode ser doloroso muitas vezes. E eu acho que não pode, pastor. Considerando que somos pecadores e que sempre o nosso desejo vai na contramão de Deus, o processo de poda, que a gente usa também a palavra de moldar, né? Sermos Sim. moldados à vontade de Deus é doloroso sempre. Sim. Porque qual é o conceito da poda? É você arrancar. Você não faz uma poda assim, acrescentando algo na planta, adubando. Não, isso não é poda, isso é adubar. É retirar, É né? retirar. Você olha e fala: não, esse raminho aqui está mais fraco, essa folhinha vai atrapalhar, isso não está no caminho,
vai lá, passa a Eu faço isso com o nosso jardinzinho aqui. Jardinzinho bem modesto, né? Bem pequenininho, vertical que a gente tem na sala. E de tempos em tempos eu vou com a tesoura lá e faço a poda. E eu sempre tenho dó. E o que você poda? Você corta o tronco bonitão? Não, eu podo justamente aquilo que está atrapalhando o crescimento, a beleza, né? E o fortalecimento da planta. Isso mesmo. Olha, essa metáfora ela é interessante para a nossa vida, porque quando nós sentimos efetivamente o trabalhar de Deus na nossa vida, e esse trabalhar é arrancar o velho homem, arrancar o que atrapalha a nossa comunhão, arrancar o que atrapalha a nossa vida com Cristo. Quando nós sentimos Deus trabalhando dessa forma, quando você olha para o passado e você vê que você era muito diferente do que você é hoje, é sinal que você ali é um ramo que Deus está cuidando, é um ramo que Deus está trabalhando. Mas muito interessante, porque essa transformação ela é dolorosa. Essa transformação, porque eu preguei alguns domingos atrás, nós somos apegados ao nosso pecado. Nós somos apegados a essas coisas que ficam na nossa vida e atrapalham a nossa frutificação. Nós somos apegados ao que é ruim, na verdade. Uma parreira fala assim, por favor, me pode agora. Ela quer produzir aquelas folhas que não vão resultar num bom fruto. E a nossa vida também é assim. Então, o primeiro ponto, irmãos, você sente que Deus está trabalhando na sua vida. Você olha para trás e vê que você é uma nova pessoa hoje. Mas isso está muitas vezes sendo doloroso, né? Não está sendo fácil. É isso mesmo. É isso mesmo. A nossa união com Cristo, ela resulta em abrirmos mão do que nós éramos, apagarmos o velho homem, ou melhor, Deus vai apagando o velho homem e vai nos santificando. Afinal, pregamos também, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? E o segundo ponto, a única forma de sermos limpos é por meio da palavra. Olha que interessante, como acontece essa poda? Esse versículo me chamou muita atenção. Em João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Em Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, como que Deus trabalha na nossa vida, irmãos? Por meio da sua palavra. Como que Deus ele vai falando, essa folhinha aqui na sua vida é uma folha ruim. Isso vai atrapalhar que você frutifique. Por meio da palavra. Como nós somos limpos? Por meio da palavra. Talvez seja por isso que nós fujamos tanto da palavra, não é verdade? Por isso que a palavra incomoda tanto. A palavra da verdade incomoda o pecador, né? Isso mesmo. A poda não é confortável, acabamos de ver. A poda, ela deve incomodar a parreira. Está perdendo as suas folhas. A verdadeira palavra, ela incomoda, constrange a nossa vida. Ela incomoda o nosso coração. Esse texto de Hebreus, ele é uma metáfora muito interessante. Ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. O que a palavra faz? Ela separa, ela corta, ela abre, ela chega ali na profundidade do nosso coração. A palavra de Deus, ela nos expõe. Quando Adão ele cai, no pecado, Deus se aproxima e eles se escondem. Por quê? Porque eles estão expostos. Eles estão expostos diante do Deus Criador. E a mesma reação que Adão teve, nós somos expostos pela palavra de Deus. Quantas vezes estamos pregando, chega no final do culto, o irmão acha que foi pessoal. O irmão fala assim, pastor, como você sabia? Sabia o que, irmão? Não, porque já foi algum fofoqueiro te falar, Falei, do que você está falando, irmão? Não, porque não tem como o pastor saber. Não temos como saber, mas Deus sabe de todas as coisas. E quando você tem essa reação, é porque realmente a palavra de Deus te deixou um nu diante dele. Nesse momento, irmãos, isso é graça sobre a sua vida. Amém. Isso é bênção, isso é misericórdia, porque nesse momento você entende onde está o problema, onde está a questão. Neste momento você entende qual é a partezinha aí da sua vida
que está atrapalhando de você frutificar. Então, você deveria agradecer a Deus. Pai, muito obrigado porque eu estou sendo podado e podado pela sua palavra. O salmista, ele fala muito sobre como ele quer estar na presença de Deus, como ele quer, né, sentir o cuidado de Deus. E nós, irmãos, nós temos isso diariamente, todos os momentos, Deus derramando da sua palavra sobre a nossa vida, para que assim nós possamos entender a sua vontade e ver o que na nossa vida não vai bem. Realmente é um mistério, né, missionário? Inclusive nesse ponto, né, pastor, a Bíblia ela é simbolizada também como um espelho, justamente onde nós podemos ver a nossa realidade nua e crua, onde está sujo, onde está torto, o que precisa ser limpo, e a palavra de Deus revela exatamente aquilo que precisamos mexer, que a gente não vai mexer não, é a graça de Deus podando a nossa vida que vai melhorando a nossa alma. Por isso, irmãos, é um mistério sermos um com Cristo e em Cristo. Mas esse mistério ele tem uma consequência direta na nossa vida, que é sermos moldados por Deus. E esse moldar, realmente, ele nos incomoda e deve ser assim. Por isso, quando a gente bate muito, né, na questão da palavra, uma palavra verdadeira, uma palavra de transformação, quando nós buscamos aquela palavra que vai de acordo ao nosso interesse, não vai ser a palavra de Deus. Por quê? Porque nunca a vontade de Deus vai ser o nosso interesse humano. Porque o nosso coração ele é ruim, nosso coração é mau. Se estamos procurando em palavras do nosso interesse, e quando ouvimos uma palavra do nosso interesse ficamos felizes, não é Deus trabalhando na sua vida, irmão. Então, presta bastante atenção nisso. Inclusive, irmãos, valorizem a palavra da verdade, essa palavra do processo de poda, né, do Senhor. Porque a gente vê, cada dia, né, pastor, essa palavra da verdade que deveria incomodar o pecador está ficando cada vez mais escassa, mais difícil de achar. E realmente parece que a palavra de Deus se cumpre, né? Chegarão dias em que as pessoas procurarão a minha palavra e não acharão. O que acharão serão ensinamentos de homens, invenções de homens, mitos de homens ou agrados de homens que causam coceirinhas nos ouvidos. Mas aquela palavra que realmente é para nossa salvação, irmãos, está ficando bem difícil de achar, porque o Senhor está reservando só para os fiéis mesmo dele, os seus eleitos. Então, se você ainda recebe a palavra de correção, palavra da verdade, como o pastor disse, agradeça, receba com alegria, se alimente com alegria e transforme a sua vida por meio da palavra. Amém. Transforme a vida. Receba essa palavra e deixa essa folha velha, ruim ir embora, porque deixa Deus podar. Vou frutificar. Amém? Vamos continuar louvando? Amém. Vamos louvar o Leva-me Longe de Ti. Nosso irmão Guilherme pediu. Ah, que bênção. Guilherme estreando no Louvor e Palavra. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar.
repetir, não quero, não posso ficar. E realmente, nós vimos, né? Se nós não permanecermos em Cristo, irmãos, nós morreremos. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 4-7. Nós somos podados, nós somos trabalhados por Deus, por meio da sua palavra. Tudo que é ruim vai sendo arrancado da nossa vida, mas nós não somos cortados da videira que é Jesus Cristo. A nossa união com Cristo e em Cristo ela é perpétua. A nossa união ela não pode ser rompida, porque se for rompida, nós morreremos. Amém. Aquele irmão que ele acha que ele é autônomo, aquele irmão ele acha que ele pode fazer as coisas da forma dele, sozinho. Irmão incorrigível. Você conhece um pessoal assim? Sim. Incorrigível. A palavra fala, a palavra fala, a palavra fala. Tem alguns irmãos, eu estava comentando esses dias, né? Irmão, você acho que não precisa desenhar, acho que Deus já... O irmão fala assim, a palavra vem falando com ele durante 5 pregações seguidas. E ele não tem uma mudança efetiva de vida. O que está acontecendo? É incorrigível. Não está sendo lavado, não está sendo modificado. O que essa palavra fala? Esses daí serão arrancados. Esses daí serão separados. E quem está separado vai secar. É o que eu falei, chegou na época da poda lá no meu pai. O chão está cheio de folha seca. Então aquela folha que antes era verde, era bonita, era grande, ela está murchinha assim, pequenininha, toda quebradiça. É dessa forma que a nossa alma fica se nós não estamos com Cristo, irmãos. Isso é interessante na planta, porque a metáfora da Bíblia ela é perfeita. Algumas plantas que nós temos em casa, às vezes por um descuido ou porque está muito pesada a folhagem, ela quebra, né? O ramo quebra. E eu fico com dó de arrancar, porque é bonita e faz parte daquela planta. Mas não importa a minha vontade humana de que se mantenha ali, porque uma vez que ela está quebrada, ela está separada do tronco ou da planta principal, simplesmente ela começa a envelhecer, secar e ela mesma cai no final, né? Então praticamente a morte está decretada para aquela folha ou para aquele ramo. É isso mesmo. E a vida daquele que não permanece em Jesus é dessa forma, irmãos. Vai ficando assim, né, pastor? E nós vemos isso. A palavra cada vez tem menos efeito, cada vez deixa de fazer sentido. Aquele que vive com o coração obstinado no pecado, não é que Deus faz uma ação efetiva. Na verdade, Deus apenas afasta o seu espírito. E essa planta aí secando e morrendo é o afastar do Espírito de Deus da sua vida. O afastar do Espírito de Deus faz com que a sua alma seque e morra. Então, irmãos, nós somos podados por Deus por meio da sua palavra. E essa palavra é vida justamente para que nós possamos frutificar e para que possamos nos fortalecer. E nós precisamos ter assim na nossa mente de forma muito, muito clara que se estivermos afastados de Jesus, nós não sobreviveremos. Por isso, quando você ouvir a voz, e a palavra fala exatamente esse texto, né? Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Quando o Espírito Santo fala, olha, conserta o seu caminho, muda o seu caminho, faça algo de acordo com a vontade de Deus, obedeça a Deus. Faça dessa forma. Para que você seja o quê? Para que você seja fortalecido e dessa forma cumpra o seu propósito.
Irmãos, outro ponto: para permanecermos em Cristo, precisamos obedecer a sua palavra. Olha que interessante. Nós falamos e pegamos diversos textos da Bíblia e todos caem em obediência. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O que Jesus está falando? Para você permanecer aqui na videira, que sou eu, vocês vão precisar obedecer aos meus mandamentos. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Ainda João 15:14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Irmão, muitos se dizem cristãos, mas simplesmente ignoram as ordens de Jesus. Olha que interessante, aqui não são sugestões, Jesus fala o quê? Mandamento. Mandamento é, ele quer que se cumpra o que ele fala. Ele nos mostra como devemos viver e nós devemos seguir. A palavra de Deus é o nosso mandamento, é o nosso guia de vida. Por isso nós precisamos seguir o que a palavra fala. Aquele que não segue vai se afastar do amor de Deus. Se vocês permanecerem, é condicional. Se vocês não obedecerem, serão arrancados da videira. Parece até uma ameaça, não parece? Mas é uma ameaça. Ameaça no sentido de, irmãos, obediência é vida. Obediência a Deus, né, pastor, não tem negociação. É como o pastor diz aqui pela própria palavra, é mandamento. Deus, eu posso obedecer em alguns pontos e outros não? Não, irmãos, não tem negociação. A Deus nós devemos obediência absoluta. E quando nós assim o fazemos, se torna vida e bênção para nós. Deus continua sendo Deus da mesma forma. Então é bênção para nós. Vamos obedecer e permanecer em Jesus Cristo. Uma característica comum dos grandes homens de Deus: eles nunca questionaram a Deus. Deus mandava, eles obedeciam. Podiam até não entender, mas obedeciam. Sim. Eu gosto sempre de falar, irmãos, você não obedece com o que você concorda, porque não tem sentido nenhum você desobedecer o que você concorda, né? Eu acho que isso é esse o caminho. Você vai desobedecer o que você acha que faz sentido? É ilógico, é irracional. Aí é só por aquele que gosta mesmo de contrariar. Normalmente, a questão da obediência, ela está intimamente ligada a fazer aquilo que você não quer fazer, aquilo que você não gostaria de fazer. Sim. Aquilo que você olha e fala assim, muitas vezes, não, eu não entendo o porquê disso. É difícil, não quero. quero. É difícil. É justamente isso a obediência. Você prova a sua obediência aí. Você não prova a sua obediência. Fazer o que você gosta, o que você gosta, o que você concorda, o que você quer fazer não é obediência. HDs, vamos lá, obedeçam pastor. Sábado vai ter picanha para todo mundo, vamos... né? Todo mundo vai HD, vai MM, vai os jovens, vamos obedecer ao pastor. Não é esse o ponto, irmãos. A obediência, justamente, ela vai em encontro àquilo que nós não queremos fazer. Mas é aí que nós provamos o nosso amor a Deus, a nossa lealdade a Jesus, fazendo o que Ele quer que nós façamos, não o que nós queremos fazer. A gente vê o exemplo de Jesus. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Não, não é possível. Tá bom, sigo e prossigo. É dessa forma que nós devemos viver a nossa vida. Amém? Amém. Vamos louvar o hino que a Gi pediu, a Gisele. Quero estar ao pé da cruz, um hino lindo. Louvemos. Cante esse hino, espírito de oração, que realmente nós queiramos estar aos pés da cruz do nosso Cristo, com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega. Luta
Somos os ramos dessa videira só por causa da cruz de Cristo. Por isso, essa letra tão bonita desse hino, na cruz eu me glorio. Nós precisamos olhar para a cruz, o sangue de Cristo, e sabemos que hoje nós somos podados, cuidados, trabalhados por Deus por causa da morte do nosso Salvador e, mais importante, a ressurreição. Amém. A morte não o deteve. Mas tudo isso tem um propósito. Amém. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, irmãos. E esse propósito, eu tenho certeza que você ouve domingo sim, todo dia ali na nossa Igreja Missão Presbiteriana. Nós fomos escolhidos para darmos frutos e para glorificarmos a Deus. Amém. E agora, novamente, nós fomos escolhidos. Não adianta vir com essa conversa. Falar uma palavra bonita agora. Essa falácia, né? Essa mentira de que nós escolhemos a Deus. Morto não escolhe nada. Eu decidi seguir a Jesus, né? Não adianta. A gente fica dando um nó na Bíblia para não nos submetermos à soberania de Deus. Afinal é isso. Ao chamado irresistível. Não, eu quero, não, porque eu que decidi crer em Cristo, eu que decidi chegar em Cristo. Eu acredito que, eu acho interessante, na verdade, os irmãos que creem dessa forma, uma forma errada, eles oram para Deus que toque no coração do pecador. Não, e o mais interessante, pastor, é quando nós falamos que nós somos capazes de decidir irmos a Deus, ou aceitar Jesus como Salvador, o contrário também é verdadeiro. Nós estamos afirmando que um ser humano é capaz de não aceitar o chamado de Deus, ou seja, de resistir ao poder de Deus. Como isso não encaixa? Se o Deus soberano criador chama você, te escolhe, te traz, significa então que nós temos o poder de recusarmos a Deus, que é o dono da vontade, dono de todas as coisas? Não, isso não cabe. Teologicamente não cabe. Porque tudo acontece pelo poder da sua palavra. Sim. Mas eu volto, porque então que essas pessoas oram para que Deus toque no coração para que o outro se converta? Não faz sentido. Se a vontade é da própria pessoa, Deus vai falar, não é comigo não. Minha Posso parte até tocar, mas se ele não aceitar, não tem o que fazer. Irmãos, não adianta resistirmos contra a palavra do nosso Deus. É que é impossível. Vamos aceitar a soberania de Deus. Jesus fala aqui, João 15,16, vocês não me escolheram. Jesus desenhando, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Amém. Ponto. Tem discussão. Não tem como a gente tentar ficar dando um jeitinho. Assumamos, Deus é soberano, Ele é criador. Ele faz o vaso para honra e o vaso para desonra. Ponto final.
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, irmãos, nós fomos chamados para frutificar, nós fomos escolhidos para darmos frutos. Deus nos chamou para frutificarmos. Se não fizermos isso, nós não estamos cumprindo o nosso chamado, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. E acabamos de ver, e a árvore que não cumpre o seu propósito, que não frutifica, essa é cortada. Então, assumamos, Pai, muito obrigado, isso resulta na nossa vida em gratidão. Pai, obrigado porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, eu não tenho merecimento nenhum, eu sou incapaz, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, eu fui enxertado em Jesus Cristo por meio do seu sangue, e por causa do seu grande amor e misericórdia, o Senhor trabalha e transforma a minha vida. No final, por que é tão importante assumirmos a soberania de Deus? Para que isso se reverta no nosso coração como gratidão. E não como arrogância. Eu me acheguei a Cristo. Cansei de sofrer no mundo, agora chegarei a Cristo. Decidi fazer o que é certo. Agora resolvi mudar a vida. Isso não tem base teológica, isso não faz sentido. Isso é um desrespeito à soberania do nosso Criador. O nosso Deus nos chamou e vamos cumprir a nossa missão com alegria. Vamos cumprir a nossa missão obedecendo a palavra. Vamos ter prazer em meditar na palavra, porque essa palavra, que é verdade, ela vai nos incomodar. Mas quanto mais incomodados estivermos, é melhor. Porque essa palavra está mostrando todos os pontos que nós precisamos mudar e trabalhar para realmente parecermos cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acho lindo esse texto, irmãos, porque eu fico literalmente imaginando Jesus, a videira, e nós estamos ali intimamente conectados, nós fazemos parte efetivamente de todo esse corpo. Apóstolo Paulo fala como corpo, né? Jesus é a cabeça e nós fazemos parte do mesmo corpo. É uma outra metáfora também que tem um sentido parecido. Mas imagine agora uma árvore onde o tronco ali é Jesus e nós somos ali aquelas folhinhas, aqueles ramos pequenininhos. E tudo isso com o objetivo final de frutificarmos. Então, irmãos, vamos nos apegar à palavra, essa palavra verdadeira que nos incomoda, mas vai nos moldando. Vamos obedecer ao chamado com toda a alegria, vamos obedecer com todo o coração e vamos ter a gratidão, porque poderíamos estar ali no chão, jogados, secos, mortos, mas nós temos a vida e a vida em abundância. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia, porque o Senhor teve piedade de nós. Olha, pastor, nesse ponto, graças a Deus que Ele não deixou na nossa mão essa escolha. Com certeza. Porque se dependesse de nós, se fôssemos nós, tivéssemos essa escolha de optarmos por Deus ou não, com certeza eu e você aqui, e os irmãos também, não teríamos escolhido a Deus não, irmãos. Afinal, coração do homem enganoso. A gente teria escolhido outro caminho. Ainda bem que Deus, até nesse ponto, Ele garantiu o resultado em nosso favor. Isso é graça. É graça, até o bem que nós fazemos no mundo, Deus coloca no nosso caminho. Imagina, irmãos, como nós somos incompetentes, né? Até o bem que nós vamos fazer para sermos abençoados é o Senhor que coloca no nosso caminho. Porque sem Ele não podemos fazer coisa alguma, como disse o texto de hoje. Texto lindo, no João 15. Depois, acabou aqui, leia João 15 inteiro. Um texto lindo. Medite mais um pouco nessa palavra e que essa palavra possa transformar o seu coração, que vai te podando para ser um cristão que realmente produza frutos. Amém? Para encerrar o louvor e palavra dessa noite, vamos cantar. Esse é o pedido duplo da nossa irmã Maria, da nossa irmã Nayara. Graças eu te dou. Perfeito para encerrarmos. Vamos agradecer a Deus por esse presente que Ele nos dá, esse mistério que é estarmos conectados intimamente com o nosso Salvador. Louvemos. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai,
mim. Mas ressuscito, digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscito, digno é o Senhor. Mas ressuscito, digno é o Senhor. Deus Santo, obrigado, ó Pai. Essa noite estamos reunidos como sua família, ó Pai. Obrigado, somos seus filhos, por meio do sangue de Jesus Cristo nós temos acesso a Ti, ó Pai. Obrigado pela sua maravilhosa palavra, Senhor. Sua palavra que nos orienta, sua palavra que nos molda, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos chamou sem termos merecimento algum, simplesmente por causa da sua graça e da sua misericórdia, Pai. Obrigado, ó Pai, por todos os nossos irmãos. Estamos aqui reunidos, ó Pai, mesmo que espiritualmente, estamos juntos, ó Pai, no mesmo espírito, para meditarmos na sua palavra, ó Pai. Estamos juntos no mesmo espírito, orando a Ti nessa noite, ó Pai. E o Senhor, pelo poder do Santo Espírito, complete a palavra no coração de cada irmão, ó Pai. Pelo poder do Santo Espírito, ó Pai, sempre nos encha com a sua verdade, ó Pai. Que possamos nos alegrar em Ti e vivermos para produzirmos frutos para Ti. Em nome do nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais este Louvor e Palavra linda, João 15. Deus abençoe a vida de cada irmão, Deus complete a palavra no coração de cada irmão. Amém. Lembrando, domingo aniversário da nossa Igreja Missão Presbiteriana. Então, irmãos, vamos trazer os nossos amigos, nossos convidados, vamos comemorar todos juntos. Vai ser um culto de gratidão muito lindo para a honra e glória do nosso Deus. Lembrando também, domingo é o último dia da EBD do ano. É a última EBD do ano, vamos aproveitar ao máximo, irmãos, porque aí vamos entrar de férias e voltaremos só em fevereiro. Então vamos estar presentes aí domingo, 9h30 da manhã, Amém. Online. Amém. Então todos os grupos se preparando para as apresentações do domingo, todos juntos participando da Escola Bíblica Dominical domingo, encerramento do ano, e vamos nos manter firmes
Vamos sempre estar juntos aqui. Vamos ficar nessa videira frutificando para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Shalom.